Muito boa tarde, como é que vocês estão? Passando aqui para compartilhar o devocional de hoje, estamos no 6º dia. Fala aí, como que você tá se sentindo? O que que Deus ele já tem falado com você durante aí essa metade dessa jornada que a gente já caminhou? E é só a metade, ainda tem muita coisa para acontecer, ainda tem muita coisa para ele falar. E antes disso, né, vamos fazer uma oração antes de começar. Que Deus ele possa continuar trazendo direção, resposta, alinhando você ao plano dele. Amém? Deixa eu só abrir aqui o capítulo de hoje, capítulo 10. Pai, nesse momento te apresentamos aqui mais devocional, mais esse momento de encontro, de entrega, de alinhamento, de conserto, Senhor. Que o teu Espírito Santo se faça presente aqui, tu tens liberdade para agir, para mover, para fluir, para me usar poderosamente, Pai, no nome de Jesus. Que não seja eu falando, mas que seja o teu Espírito através de mim. Coloque as palavras certas, dê a direção, Pai, que tudo aquilo que o Senhor derramar hoje seja como resposta, instrução para os teus filhos e filhas que estão aqui. Fortaleça para que eles permaneçam, Pai, firme nesses 12 dias, Senhor. E que aquilo que o Senhor está começando nesses 12 dias venha gerar frutos, frutos que permaneçam, frutos que vão, Pai, gerar novos frutos nesses próximos 12 anos, em todo o resto dos anos que nós iremos ainda viver contigo. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém, amém e amém. O capítulo de hoje está lá em Oséias 10, que diz assim: o julgamento do Senhor contra Israel. Fala assim no verso 1. Como Israel é próspero, é uma videira viçosa, cheia de frutos, mas quanto mais seu povo enriquece, mais altares idólatras constrói. Quanto mais fartas suas colheitas, mais belas suas colunas sagradas. O coração dos israelitas é inconstante, são culpados e devem ser castigados. O Senhor derrubará seus altares e despedaçará suas colunas. Então eles dirão: não temos rei, pois não tememos o Senhor. Mas ainda que tivéssemos rei, o que ele poderia fazer por nós? Proferem palavras vazias e fazem alianças que não pretendem cumprir. Por isso disputas ilegais brotam em seu meio, como erva daninha no seu campo arado. Os habitantes de Samaria tremem de medo por causa do seu bezerro. De Bet-Avém e por ele lamentam. O verso 12 diz o seguinte: plantem boas sementes de justiça e terão uma colheita de amor. Arem o solo endurecido do seu coração, pois é hora de buscar o Senhor, para que ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Mas vocês cultivam a maldade e juntaram uma farta colheita de pecados. Comeram fruto da mentira ao confiar em carros de guerra, em seus grandes exércitos. Até aqui, esse pequeno verso que eu vou ler. E para começar, né, como a leitura de hoje falou sobre sementes, né, sobre fruto. O devocional de ontem falou sobre semente. Deus ele quer te ensinar a plantar da forma correta, né? O tema de hoje fala quando Deus arranca as raízes erradas. A qualidade dos seus frutos revela a qualidade das suas raízes. Não tem como uma raiz boa dar fruto ruim. Ainda que você pegue um fruto e ela esteja ruim, é porque em algum momento ali, aquela árvore, né, bichinho, mosca, não sei, que alguns insetos, eles comeram, né, daquele fruto e ali acabou entrando um bichinho mais ou menos assim, aqueles bichinhos de goiaba. E às vezes, aparentemente por fora, externo, tá tudo muito lindo, maravilhoso, gostoso, mas quando você vai abrir, né, vai cortar aquele fruto, você percebe que ele tá cheio de bichinho, ele tá podre por dentro, ele não presta. E muitas vezes, o que acontece? A gente até dá frutos, mas esses frutos, eles não permanecem, eles não têm durabilidade, eles não são fruto que dão sustentabilidade, que dão saciedade. E isso revela que existem algumas coisas das nossas raízes que a gente precisa olhar.
E eu travei, né, eu errei o vídeo mais cedo, porque eu fui pegar essa manga aqui. Meus pais trouxeram, e aparentemente, ó, ela não tem nenhum buraquinho, nada assim, sabe? E quando, né, a gente foi cortar, olha como é que ela tá por dentro. A mesma coisa são os frutos na nossa vida. Às vezes a gente tá dando resultado, a gente tá performando, sabe? A gente tá conquistando, tá avançando, mas no nosso coração tá cheio de idolatria. As nossas raízes, né, não são raízes, vamos dizer assim, saudáveis, são raízes de maldade, são raízes que nos fazem buscar aquilo que é permanente em coisas temporárias, e a gente nunca tá saciado, a gente sempre tá com aquele sentimento de vazio. Por quê? Porque a gente tá buscando suprir aquilo que só Deus sabe suprir, pode, né, não é que sabe, pode suprir com coisas naturais, com coisas temporárias. Por isso que muito desses 12 dias você vai perceber que está relacionado a voltar para sua intimidade com Deus, voltar para sua posição, voltar a ter um relacionamento com Ele, independente daquilo que você pouco a pouco foi deixando durante a sua rotina te levar, né, a se afastar, a se distanciar. Foi te distraindo, né? Digamos assim, foi te distraindo, tá bom? E eu quero começar aqui, né, falando que o capítulo 10 é um capítulo que fala sobre raízes, fala sobre motivações, fala sobre aliança, né? Porque aqui fala que o povo se aliançou com pessoas erradas. Fala sobre colheitas espirituais. Por mais que as pessoas, né, estavam ali frutificando, quanto mais elas estavam prosperando, mais ídolos elas construíam para si, né? E aqui Deus, ele está mais interessado na intenção do que no fruto. Então perceba que não é o que você faz para Deus, mas é a intenção daquilo que você faz para Ele. Não é o que você faz para as pessoas, mas é aquilo, a intenção daquilo que você faz para as pessoas. Porque muitas vezes você pode estar fazendo, mas com a intenção errada, com a intenção de ter um benefício próprio, com a intenção de se aproveitar, né? Manipulando, digamos assim. Hoje a gente percebe que a vida, né, digamos assim, hoje fala muito sobre network e tudo e tal, né, que você tem que estar nas mesas, aquela coisa toda, enfim, né, não é julgando as pessoas que falam sobre isso, mas é a intenção de você buscar isso. Porque muitas vezes você fica, nossa, eu preciso me conectar com pessoas, eu preciso mudar meu network, mas qual que é a intenção? Qual que é a intenção de você mudar de network? Uma coisa que eu venho aprendido nesses poucos anos de caminhada com Deus, que até uma certa idade eu escolhi meus amigos e eu fiz as minhas escolhas nas minhas vontades. Depois de uma certa idade eu falei, Deus, a partir de agora, os próximos anos da minha vida eu quero que o Senhor escolha. Tanto que Ele tem escolhido, né? Ele me apresenta, né? Tem apresentado até a mim as pessoas com quem Ele quer que eu me relacione. E muitas das vezes a gente cria até uma certa resistência porque a gente quer se relacionar com quem a gente conhece, com quem tem autoridade, com quem tem currículo, status, aquelas coisas todas. E às vezes Deus, ele vai te conectar, né? Fazer o seu network não por conquista, por resultado, autoridade, mas sim por intenção do coração. Por isso que profeta, se você anda com profeta, você vai profetizar. Se você anda com leproso, demora muito, você vai ficar leprosa. Se você anda com pessoas que têm coração, que têm boa intenção, por mais que você não tenha, você vai passar a ter, porque isso foi o que aconteceu comigo. Se você é o tipo de pessoa que não ora, mas se a maioria dos seus amigos, das pessoas com quem você se relaciona, são pessoas de oração, vai chegar um tempo que você também vai passar a orar mais do que orava antes, né? Porque foi isso que eu comecei a perceber, que essa movimentação começou a acontecer comigo.
E eu olhava assim, meu Deus, meu círculo de pessoas que eu conheço são pastoras, são intercessoras, são pessoas que oram, né, enfim, né, mas tem ali a vida profissional delas paralela, tem um ministério. E demorou um pouco tempo, menos de um ano, eu acho, mais de um ano mais ou menos, menos de 2 anos. Eu comecei a ter um desejo intenso por começar a orar, por começar a interceder, mesmo com alguns medos, porque eu tinha medo de interceder. E nisso Deus foi mudando até mesmo a minha rotina, os meus horários. Por quê? Porque aquilo que as pessoas que ele estava me aproximando de mim, estavam me influenciando para mudar, vamos dizer assim, o nível de intimidade com ele. Então Deus vai colocar pessoas assim na sua vida para te influenciar, para ser referência, para que você avance para o próximo nível, para que elas te, né, vamos dizer assim, te auxiliem para essa nova jornada. Então Deus, ele não sustenta coração dividido. Quando o coração se divide, a vida perde direção. Preste bem atenção nisso. Quando o seu coração está dividido, a vida perde direção. Talvez você esteja dizendo, se sentindo perdida, né? Sentindo que você não sabe para onde ir, em dúvida no que fazer profissionalmente, nos seus relacionamentos, na sua família, em muitas escolhas da sua vida. Então entenda que existe algo que está te dividindo. E se você não buscar a Deus verdadeiramente, abrindo o seu coração, porque muitas das vezes quando nós passamos por situação negativa, ruim, nós deixamos o nosso coração endurecer e começamos a perguntar onde que estava Deus, o que aconteceu, né? Você não é o Deus Todo-Poderoso, porque isso aconteceu na minha vida, enfim. Mas isso não significa que por ser filha de Deus, por ter esse relacionamento com Deus, nós vamos estar excluída das dores do mundo, muito pelo contrário. São elas que vão nos autorizar a um novo nível de profundidade, de intimidade com Deus. São as dores que te dão autorização para você avançar naquilo que Deus ele já determinou para a sua vida. E o verso 13, que fala sobre as colheitas de maldade, a colheita, ela revela a qualidade da semente, não a intenção. A colheita revela a qualidade da semente e não a intenção. Por isso que se você está tendo uma colheita ruim, se os seus frutos estão ruins, isso revela a sua intenção, a sua motivação. Por isso que Deus ele quer te alinhar para te poder estabelecer. Ele quer te preparar para esse processo, para esse período de estabelecimento. Só que no período de estabelecimento as colheitas são fartas, os frutos são bons, né? As ervas, o seu campo floresce. Só que se você tiver com a intenção e a motivação e o seu coração dividido, isso não vai ter sustentabilidade. Ao invés de você ser o tipo de pessoa que vai ser impulsionada, que vai avançar e que vai crescer, talvez isso vai ao invés de te abençoar, vai te amaldiçoar. Por quê? Porque você não está preparada, não só emocionalmente, mas espiritualmente para receber e também fisicamente, para que aquilo que você está recebendo tenha durabilidade e, acima de tudo, que você suporte, não somente de forma emocional e espiritual, mas física, os desafios que virão nesse período de estabelecimento. Meu Deus, isso aqui é pra mim. Ai, Senhor. E para finalizar, né? Eu quero trazer aqui para vocês, quebre aquilo que endurece dentro de você. Esses dias existem coisas, né, que Deus ele tá mexendo, né, nos últimos meses, quebrando essa dureza. Eu faço acompanhamento com uma pessoa e ela foi falando assim de forma física de mim, né, dando ali toda a parte, digamos assim, de imagem, essas coisas todas, de corpo, o que o meu cabelo comunica, boca, rosto, enfim. E ela falou que a minha essência, né, que a essência que Deus me fez é de leveza, mas a vida me ensinou a ser dura e de verdade foi isso mesmo. Então, o que acontece? Deus ele tá me trazendo, né? Ele vai trazer você novamente para essa essência. Sabe o voltar que eu falo esses dias todinho aqui? O voltar é voltar para sua essência.
Quando você volta para sua essência e quando você se permite ser alinhada por Deus, Ele te ensina a guardar essa essência, a guardar o seu coração. A gente não aprendeu a guardar o nosso coração. As pessoas que tinham autoridade sobre a nossa vida não nos ensinaram e não guardaram o nosso coração. Muito pelo contrário, a maioria delas acabaram nos ferindo de uma certa forma, né? Não é, eu sempre falo para as pessoas que eu atendo, não é o que as pessoas fizeram que te machucou, mas sim como você se sentiu diante daquilo que estava acontecendo. Porque a gente fala, me rejeitou, me abandonou, fez isso, fez aquilo outro. Às vezes a pessoa, ela nem lembra. Nossa, eu não sabia, eu não imaginei. Porque não é o que ela fez, o que ela falou, o que ela disse, ou o que você viu, mas sim o que você sentiu com base na maturidade que você tinha com 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. Então, assim, teve coisas que quando eu tinha 17 anos que, sabe, foi uma ferida gigantesca. Mas eu falei, meu Deus, 17 anos eu tava chorando por causa disso, só que naquele momento não era a Kalene de 17 anos, era uma criança que se viu da mesma forma lá no passado, né? Então tem muitas coisas que vêm para te paralisar, porque você não soube, né? As pessoas não souberam guardar o seu coração, mas aqui é que tá a questão. Se as pessoas não souberam, Deus ele quer te ensinar, mas para ele te ensinar, ele precisa cutucar as tuas raízes, expor essas dores, né? Esse desconforto. A chave para o novo tempo, assim, voltando aqui, então quebre aquilo que endurece o coração dentro de você, volte a plantar o que é certo, volte a plantar a justiça, porque ele quer dar para você uma nova estação. Só que o terreno, ele precisa ser rompido, o terreno, ele precisa ser arado, o terreno, ele precisa ser preparado, o solo, ele precisa ser um solo fértil, o solo fértil do seu coração. A chave para esse novo tempo, para esse tempo de estabelecimento, não é fazer mais fora, mas é permitir que Deus rompe aqui dentro. É permitir que você rompe aqui dentro. A força humana, ela vai te proteger somente até onde você consegue ir. Mas a força de Deus, ela te protege aonde Ele te envia. Então vai ter situações que você vai conseguir se proteger sim. Mas para onde Deus te enviar, pode ter certeza que Ele que vai trazer essa proteção sobre você. A vida, ela está dando fruto da raiz que você tem. Então, quais são os frutos que a vida trouxe para você? Quais são os frutos que hoje você tem na sua vida? Porque uma nova estação, ela exige uma nova postura. Vai exigir silêncio, responsabilidade e para toda a estação a instrução muda. E obedecer vai ser uma dessas instruções. Não obedecer de qualquer jeito. Lembra que eu falei, eu fiz, mas eu fiz pela metade. É obedecer por completo e de forma rápida. Por isso que a gente tem que ter esse alinhamento com o Senhor. Porque nós vamos perceber quando Ele está querendo mudar a nossa direção. Hoje mesmo, né, nessa experiência que eu tive no trabalho, a gente está em treinamento da parte técnica, onde eu supervisiono. E o que aconteceu? Os meninos falaram, olha, Kalene tem que fazer. Eu fui lá e fiz, acertei. Mas a primeira coisa que ele falou foi o seguinte, olha, a programação, você tem que estar atenta ao toque, ao som, porque você vai digitar e quando você digitar o teclado, ele vai dar um som. E você tem que ouvir esse som, você tem que estar atenta a esse som. Então ele vai dar um bip, 2 bip, ele dá vários bip, né? Então cada programação que eu faço é um bip diferente. Eu fiquei assim, meu Deus, Senhor, eu já entendi, né? Eu já entendi. E aquilo ficou, sabe, na minha cabeça, martelando. Eu falei, meu Deus, é instalação, né? Então, Deus está instalando coisas novas em mim, vai instalar coisas novas em você. Quando for o seu tempo de preparação para esse estabelecimento. Mas, acima de tudo, você precisa estar atenta ao som da voz dele, porque é ela que vai te guiar e te direcionar. Eu espero que esse vídeo, essa live, esse devocional de hoje, ele tenha falado muito ao seu coração. E se prepare, porque a gente chegou na metade do caminho.
a partir de agora, as coisas vão se aprofundar um pouco mais. E é como eu falei, Deus, ele tá expondo raízes. Talvez sejam raízes que tá gerando desconforto, mas são essas raízes que estão impedindo você de verdadeiramente viver aquilo que ele já determinou para você nessa semana, nesses meses, nesse ano e nos próximos 12 anos que virão e nos próximos 24, 36 e aí por diante. Então, fica com Deus. Comenta aqui no vídeo, comenta lá no grupo e também compartilha com mais pessoas, que eu tenho certeza que assim como te abençoou, vai abençoar outras vidas também. Amém?